Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês como que eu faço para montar os meus cabos de teste para o meu simulador, né? Nesse exemplo aqui que eu vou deixar para vocês, eu vou estar utilizando um conector de uma central Ford dessas EC4, EC5, né? Eu já estou com ela desmontada aqui, então vou passar para vocês bem certinho. Para a gente poder fazer esse cabo aqui, na verdade eu vou montar ele porque eu preciso fazer testes nessa central, que eu vou estar fazendo uma manutenção nela. Essa manutenção vai estar em outro vídeo aí, mas nesse aqui eu quero compartilhar com vocês como fazer o conector, beleza? Então vamos lá. A montagem do cabo, ela não é feita assim na loucuragem, né, do nada. A gente tem que ter alguns passos aí que são obrigatórios a gente ter para poder estar montando ele. Então, primeiramente, a gente tem que ter o conector que vai na central, né, obviamente. Então, eu já tenho essa daqui pronta, ó, que vai para essa daqui. Aqui eu já desmontei ela para estar tirando os pinos. Eu adquiri essa central assim, ela vem com estocaiada de fio, né? Então, estando o pino na minha mão aqui, ó, eu costumo fazer assim, ó, eu retiro aqui, eu corto bem aqui assim, ó, nessa parte que envolve o fio, eu corto aqui e deixo apenas o pininho. Então vou guardando eles aqui, corto todos eles para deixar os pinos vazios, para depois colocar o cabo novo que eu vou utilizar. Esse cotoco de fio vai para o lixo. Beleza. Então, primeira coisa que nós temos que ter, plug para a central do carro. Segundo, os conectores de acordo com o seu simulador. O meu simulador usa esses dois aqui, né? Um para o conector A e o conector B. E o mais importante, que são os manuais, as informações de ligação. Quando é relacionado a uma central específica, eu procuro buscar o esquema de ligação, o esquema elétrico da central que eu vou estar fazendo a leitura. No caso aqui eu tenho um esquema de ligação simples, mas eu também utilizo como referência o esquema elétrico completo do carro. Porque tem informações aqui, às vezes a gente precisa para poder fazer alguns detalhes. Por exemplo, sensor de rotação. Às vezes nesse esquema aqui, sinal de rotação, ele informa apenas um pino, apenas um dos pinos, o pino que entra o sinal, mas não informa qual é o pino de aterramento da central do motor. Então a gente vem no esquema elétrico aqui e identifica. Vamos lá, aqui, ó, vou achar aqui onde que está aqui, ó, sensor de rotação e PMS, né? Aqui no sensor, ó, eu tenho 56 que é o sinal e eu tenho 55 que é o retorno. Então eu já faço essa ligação de acordo com o esquema original do carro, né? Para se tiver algum problema nesse tipo de aterramento, a gente já identifica na ligação. Então eu tenho esquema elétrico do sistema do carro. E agora eu preciso também ter o esquema de ligação do meu simulador. E esse esquema de ligação do simulador nada mais é que o manual que você tem nele, onde nesse manual demonstra as conexões e a função de cada um dos pinos. Então o que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente isso. Eu vou pegar no conector aqui, ó, conector A, o pino 1 desse conector aqui é o injetor número 1. Então eu vou ligar um fio desse pino 1 aqui até o pino responsável pelo injetor número 1 da central do motor. Então eu venho aqui no manual da central e vou aqui, ó, injetor número 1 é pino 51, por exemplo. No caso eu vou usar esse daqui para fazer teste de uma central codificada, ó, com PATS, né, que é com imobilizador, é no pino 15. Então eu vou ligar o pino 1 desse conector no pino 15 desse daqui. E assim por diante, até ligar todos os básicos aqui para a gente poder fazer a ligação. O que são esses básicos? A gente começa por todos os aterramentos, ou a maioria deles, linha 30, todas as linhas 30, todas as linhas 15 e sinal de rotação. Essas 4 ligações são o básico do básico para você já conseguir fazer uma central funcionar no teu simulador, né? Então, a partir daí, a gente vai agregando os acessórios conforme a necessidade. Bobina,
bicos injetores, sinal de bomba de combustível e assim por diante, até ligar o máximo possível conforme o que o seu simulador suporta. Então vamos lá, eu vou fazer a corte agora aqui dos meus fios e começar a fazer as ligações. Belezinha, ó, todos os pininhos separados aí agora. Vamos começar a fazer as ligações. Eu vou utilizar um fio que eu tenho sobrando aqui, ó. Fio de som, tá? Que o fio que eu gosto de usar aqui, infelizmente, acabou. Esse aqui tem uma espessura aceitável, né? E eu tenho uma quantidade boa. Não mexo mais com som, esse fio tá meio que perdido aqui. Vou aproveitar ele para fazer as ligações aqui. Então bora lá, vamos começar a ligar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o primeiro cabo que eu vou ligar, né? O primeiro guia aqui que vai ser como referência. Então eu geralmente costumo usar o meu simulador aqui, mexer com a central aqui. Então eu vou calcular mais ou menos o tamanho de fio que eu vou poder fazer a ligação lá. Então ó, vai ficar ligado lá mais ou menos lá, a central mais ou menos aqui. Então esse comprimento de fio aqui para mim é o suficiente. Vou usar ele como referência. Aqui já vou jogar 2 para já ligar os pininhos e já começar a fazer as ligações na central. Aqui eu já tenho uma referência legal. Não vou cortar todos de uma vez, porque aqui nesse plug o fio a gente tem distâncias diferentes, né? E o fio vai sair para o lado aqui. Então se eu cortar tudo, no final os que tiver aqui vai ficar curto, os que tiver aqui vai ficar essa distância aqui mais largo, né? Então eu vou colocar os primeiros aqui, fazer o cálculo mais ou menos aqui alinhado, e a partir dali eu vou montando um a um e sempre medindo para ficar mais ou menos o chicotinho fechadinho, bonitinho, né? Para não ficar muita fios soltos ali para estar atrapalhando. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então vai ser ligar, ó, os pinos aqui que eu tirei nesse daqui e depois começar a montar no conector. Pessoal, vocês entenderam a pegada aqui, ó? Então, eu limpo o conector, né? Olha lá, eu faço soldadinho aqui, solda, né? Já deixei 2 aqui preparados, soldados em uma das pontas, ó. E na outra ponta já deixei preparado também com o estanhado para só chegar no conector e soldar. Então agora vamos para o passo seguinte aqui. Então já estou com esses 2 prontos, vou pegar o meu conector. Vou pegar os meus plugs, vou decidir aqui o que eu vou ligar por primeiro. Como eu falei, eu gosto de seguir o meu esquema elétrico lá. Eu gosto de seguir esse primeiro aqui, ó. Como é que tá? Aqui. Então eu sigo a ordem aqui. Eu sempre começo primeiro as alimentações, aterramentos, para depois as outras funções, né? Então eu vou começar então primeiramente com a alimentação linha, no caso aqui linha 30, tá? Então, de acordo com o meu esquema aqui, ó, o linha 30 é o pino 1 da central. Então, a gente sabe aqui, ó, olhando aqui, observando com carinho, vamos achar o pino 1 do bicho aqui. Tá meio sujo aqui, ruim de enxergar, os olhos já não ajuda mais, mas vamos lá. Ó, pino 1 tá aqui, então no nosso pino 1 vai ser esse aqui primeiro. Então eu vou pegar o meu primeiro cabinho. Ó, eu tenho aqui então preto e vermelho, vou usar o vermelho. Então eu vou colocar o pino 1 aqui. Vamos lá, com calma aqui para não estragar o conector. Esse conector aqui ele tem umas presilhas aqui dentro que quebra com uma facilidade, né? Então, ó lá, tá? Empurro até dar o tec, ó lá, tá ali o pino e travado. Então pino 1, beleza, pino 1 é o vermelho aqui.
Então esse pino 1 aqui eu vou usar, o fio vermelho eu vó usar ele no meu simulador. Então no meu simulador, no linha 30 do meu simulador, eu vou achar aqui, ó. Tá aqui, ó, linha 30 é o pino 16 do conector B. Então eu vou olhar aqui no meu simulador, eu não lembro de cabeça, né? Mas o conector B é o de lá, que quem vai ligado nele lá, ó, é esse aqui, ó. Então esse aqui vai lá. Então no pino 16 dele aqui, eu vou ligar o fio vermelho que está no pino 1 aqui. Vamos achar onde que está o bicho. Olha lá, ó. 14, 15, 16. Fio vermelho. Olha lá, fechou então. Olha lá, soldadinho, bem caprichadinho, para não dar curto. Então, linha 30 ligado. Agora vamos para a próxima função. Próxima função eu quero colocar aqui a ignição. A ignição é 34, 37, 45 e 57. Por que 3 pinos? Então eu vou vir aqui no esquema elétrico e vou ver o porquê que é 3 pinos aqui, ó. Memória da UC, beleza. Aí tá aqui, ó, o relé principal que alimenta, né, o circuito. Aqui, ó, alimentação passando 37 e 57. Então eu vou fazer essa ligação aqui. Como são 3 ligações no mesmo ponto, então eu vou mostrar um segredinho, um jeito que eu faço aqui para economizar até mesmo fio, né? Eu não vou puxar 3 fios desse jeito para ligar na linha 15 aqui. Eu vou puxar apenas um. Vamos usar, até eu posso usar esse segundo aqui, ó, esse preto aqui que tá aqui, né? Que tá aqui, ó. Então, como aqui eu já tenho soldado, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar mais 2 aqui com um toquinho de fio curtinho, vou conectar aqui e jampear, fazer uma ponte. Então vai num, jampeia no segundo e no terceiro, aí já economiza cabo para não precisar ficar um negócio muito grosso. Então já vou fazer isso aqui agora. Dessa forma aqui que eu falei para vocês, entenderam? Então eu já fiz os fiozinhos, ó. Esse daqui interligado nesse, já tô com os 3 pontos de alimentação linha 15 que eu preciso. Então vou achar aqui os pinos, né? 37, 45 e 57 para colocar. Bom, aqui deu um BOzinho, ó. Eu fiz esse fio aqui, mas ele ficou curto, né? Então eu preciso alcançar nesse furinho aqui, mas ele ficou curto. Então eu vou esticar esse daqui para poder chegar no ponto ali e daí a gente continua. Feita a correção do fiozinho que eu coloquei curto, né? Então tá arrumadinho. Os 3 pontos da linha 15 arrumadinho. Aqui também já fiz então no pino 18 aqui, né? Que é o fio da linha 15. Então, estando essa parte pronta, então vamos para o próximo cabinho. E vamos pro aterramento. Aqui nesse esquema aqui, ele me dá apenas o pino 20 como aterramento, né? Se a gente vier no esquema elétrico, a gente vê aqui, ó, tem 16, 20, 40 e 60. O 20, 40 e 60, normalmente nesse modelo de central é tudo ligado junto, né? Então, por desencargo de consciência, vamos repetir esse esqueminha aqui de um ligado no outro e fazer o 16 e o 20 para ter uma garantia de aterramento, né? Então vou fazer isso aí e a gente já continua. Bom, pessoal, vou mudar a ideia aqui. Eu ia fazer do mesmo esquema que estava fazendo aqui, porém eu decidi fazer, como é só 2 pontos, eu vou usar esse cabo aqui com os 2 pinos exclusivo para o aterramento. Por quê? Porque o fio aqui é fininho, né? Então, se eu limitar toda a corrente negativa apenas por um desses aqui, né, eu posso estar dando perda de alimentação na central e ela pode não funcionar corretamente. Então, para garantir um reforço no aterramento, eu vou usar esses 2 aqui como aterramento. Então, pegando lá, eu vou pegar então o pino 16. Olha lá, aqui. Vamos lá, o 16 está aqui. Vou empurrar ali até o fim. Lá, travou. E o pino 20. Então tá aqui do lado também.
Ele tá amassado, ó, na hora de cortar, ele ficou mais largo do que o furo ali, ó. Então eu vou pegar com o alicate aqui, vou dar uma apertadinha. Eliminar essa rebarba, né? Agora ele vai. Olha lá, foi bonito. Então agora eu vou dobrar aqui, agora eu vou começar a guiar, né, as ligações para uma lateral aqui, ó. Vou selecionar para esse lado e agora eu vou começar a fazer as ligações aqui, mantendo o cabo assim, ó, tudo somadinho, né? Então vamos ligar esse daqui no aterramento do simulador. Então é isso aí, pessoal, tá aqui já aterramento, ligado no aterramento aqui, já preparei mais um cabinho, né? Mais 2 fiozinhos aqui. Não vou preparar esse lado, como eu falei para vocês, então agora primeiro eu coloco aqui, faço a medição, ó, pode ver que sobra, né? Corto no comprimentinho aqui para ficar tudo esticadinho. Vamos lá, então esse carinha agora aqui, eu vou para o segundo ponto mais importante, que é o sinal de rotação, né? Então eu vou achar no meu esquema elétrico aqui, ó. Olha lá, sinal de rotação em PMS, 56 e 55. Né? Então já vou achar aqui onde que tá o bichinho, ó. Ó, tem marcar ele, nesse caso aqui tá marcado ali, ó. Então, ó, 51, né? 2, 3, 4, 55 e o 56. Ali, bonitinho, vamos lá. Beleza. Eu vou usar para cá. Então, vou esticar aqui. Agora vem uma situação importante, tá? No simulador, eu preciso ver, de acordo com o teu simulador, você tem que ver o tipo que você vai ligar. Por exemplo, aqui, ó, o sensor de rotação, ele é um 36/1, né? Ele vai ser roda fônica. Então, no simulador tem que ver como que o simulador fornece esse sinal. O meu simulador, ele tem 2 saídas aqui, ó, de sinal. Ele tem o sinal Hall em um dos pinos e a fônica usa 2 pinos. Então, como eu vou usar o sinal fônica, então esses 2 aqui já vai direto nos 2 pinos fônica que eu tenho disponível aqui, né? No caso, no 3 e no 4. Então, já vou posicionar aqui, ó, é aqui nesse lado. Estiquei. Vou afirmar aqui, vamos lá. Então aqui, ó, pino 1, 3 e 4 ali, ó. Aqui e... pá, já vou preparar aqui e soldar no 3 e o 4. Vamos lá então, eu já montei mais 2 cabinhos aqui, né? Parte de sensores, então, ó, que a gente já ligou até agora, beleza. Mais 2 cabinhos. Uma coisa importante da gente observar é que quando o seu simulador tiver alguns pontos críticos a serem ligados, né, ele vai ter no manual, né? Então, sempre observar primeiro a parte do manual do simulador para saber o que pode e o que não pode ligar. Algumas centrais exigem uma carga na bobina. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O meu simulador, ele tem a bobina. A ligação de bobina sem carga e com carga, ou seja, aquelas bobinas que o módulo liga direto na bobina e aqueles módulos que mandam só o sinal para uma bobina que tem o módulo embutido. Ó, por exemplo, o Go Power, né? O Go Power, o módulo de potência já está na bobina, então nesses 2 pinos vai mandar apenas o sinalzinho. Já nos motores Fire, por exemplo, da Fiat, que não tem o módulo, eu uso aqui o pino 10 e 12, que vai mandar o sinal direto para a bobina com carga. Então, como se o meu simulador aqui dentro tivesse uma bobina embutida, né? Ele tem uma bobinona lá dentro, lá uma peça montada ali, que simula a carga de uma bobina real. Então, já evita de estar usando. Alguns simuladores vai te obrigar a fazer o quê? Em vez de você pegar o fio da bobina aqui e ligar no conector aqui do simulador, você vai ter que sair daqui e fazer um plug separado para pegar uma bobina e botar separada, né, do simulador para poder dar essa carga para funcionar. Que tem simuladores, tem centrais que ela não emite o sinal de pulso de bico injetores se a bobina não estiver na carga, né? Então ele corta para proteger o motor.
beleza? Então, mas isso aí são detalhes que no teu simulador mesmo provavelmente vai ter essas informações. Então agora que eu já estou com as alimentações prontas, então agora eu vou começar a ligar os acessórios que eu julgar importante para aquele teste naquele momento. Então eu vou ligar agora relé principal, relé de bomba de combustível, né, que são sinalizações importantes para a gente monitorar, e depois vou partir para bicos injetores e bobina, tá? Isso são situações diretas. Aí depois a gente vai para a parte de ligações de sensores para fazer monitoramento de sensores, beleza? Então, essas aqui que eu falei agora que eu vou fazer são ligações simples, né? Seguem a mesma regra anterior. Então, na hora que tiver isso aqui pronto, a gente continua para o próximo passo. Mais 2 cabinhos já preparados aqui para a gente continuar as ligações. Aqui sinal de rotação ligadinho aqui já no lugar certinho. Já fiz as ligações de bobina também. No caso desse carro aqui, ele tem a situação de que a bobina é alimentada diretamente, né? Ó. A bobina já vai direto da central. Então já identifiquei os 2 pinos aqui, liguei. E aqui no meu simulador, como eu falei antes, ele tem dividido, né? Então aqui, ó, bobina sem módulo de potência. Então ele já vai direto. Aqui fiz a ligação no 10 e no 12, né? Conforme está no meu esquema de ligação. Então, bobina aqui também já está ligada. Agora eu vou partir para outra situação, para outro pino aqui. Já um desses cabinhos eu já vou usar, que é uma parte importante às vezes da gente ter na bancada, que é a comunicação com o scanner, né? Então, o meu simulador já tem a tomada OBD2 embutida. Aqui, de acordo com o manual dele, ó, as ligações estão aqui, ó, nesses pinos aqui, ó. Então eu tenho a rede CAN e tenho a linha K, a linha L, né, nesses pinos. Então eu já vou fazer a ligação aqui. No caso dessa central, ó, a tomada de diagnóstico dela está aqui, ó, pino 7, que é o importante para mim, né? Pino 7 é 49. Então eu vou pegar o pino 49 da central e vou ligar aqui no pino 24 desse carinha aqui. Então depois eu passo daí para próximas ligações aqui. Quando você for montar um cabo desse tipo, você tem que ver qual é o objetivo do cabo, né? As intenções de acordo com o que você quer usar. Então não se apegue àquele detalhe, tem que ligar todos os sensores que a central fornece, tudo. Não, você vai ligar aquilo que é útil para aquele trabalho que você vai fazer. No meu caso, esse cabo aqui vai ser para mim trabalhar em testes, né, de descodificação, codificação. Então o meu objetivo vai ser exclusivamente isso aí. Então eu vou ligar o básico, que é o quê? Para mim saber se ela está trabalhando. Bicos, bobina, relés básicos, né? Se eu tiver interesse de fazer testes para ver se a central está acionando ventoinha, por exemplo, aí eu vou ligar um sensor de temperatura de água e as saídas da ventoinha. Então eu já consigo simular essa parte. E no meu caso aqui é relacionado mais à codificação. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que prestar muita atenção na parte de comunicação, né? Ligar as conexões relacionadas à comunicação. Então, como o meu objetivo é esse, né, de parte de comunicações, eu tenho que fazer algumas observações aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o conector que vai na antena do imobilizador, né? Então esse daqui eu tenho que conectar na central. Como podemos ver aqui, aqui, ó, no esquema elétrico dessa central, ó, são os 4 pinos da antena, que no caso é desse plug aqui, e quais pinos ele liga. Então aqui eu já tenho como ligar esse daqui na centralzinha ali para dar comunicação com a antena. E também tenho que observar a ligação com a máquina de codificar e scanner, né? Então eu tenho que vir aqui e observar os pinos aqui, ó. Então pino 49 é no pino 7, e um outro pino importante aqui que eu tenho que utilizar é esse aqui, ó, pino 3, né? Ó, o pino 5 aqui é o aterramento, tem o pino 3, o pino 11, esses 2 carinha aqui eu tenho que ligar entre o meu cabo aqui e a tomada OBD2 aqui do meu simulador. Então eu vou ter que ver nos pinos de ligação aqui do meu simulador aonde que estão essas ligações. Então eu tenho que usar lá, ó, pino 7, né? Então eu já tenho aqui aonde que ele vai.
e pino aqui, ó. Onde é que tá? Ah, não, é isso mesmo. Aí pino 3 aqui, ó, eu tenho que utilizar, olha lá, direto no pino 13 do BD15, né, para imobilizador. Então já tenho que fazer umas ligações jogando de um plug para o outro, até chegar nesse plug aqui que eu preciso conectar. Então essa daí é a parte mais chata, né, porque a gente tem que fazer essas passa para cá, passa para lá, entre as comunicações dele, até dar certo ali para a gente poder ligar o scanner no simulador e o simulador conectar o scanner com a central do motor para a gente poder manipular. Então agora, sabendo cada um dos pinos que eu tenho que ligar entre esse daqui e aqui e a tomada OBD2, eu vou fazer as ligações aqui para poder concluir. Ligações então do cabo de antena aqui, ó, já concluída. A parte de comunicação também já está pronta aqui. Já preparei mais 2 cabinhos aqui. Então agora esses aqui eu já vou jogar para a parte de bicos injetores, né? Vou colocar aqui nos pinos de acordo com a posição, para a gente já poder começar a fazer os testes de simulação. Mais uma parte concluída aqui. Eu fiz as ligações agora dos bicos injetores, né? Tá aqui as ligadinho. Então eu já consigo a partir daqui fazer já uma simulação básica na central, né? Para a gente poder fazer teste. Porém, eu tenho intenção futuramente de fazer testes também na parte de sinal de saída de ventoinha, né? Apesar que, observando aqui nos esquemas, esse sistema aqui não aciona a ventoinha através da central do motor, mas eu quero ter a possibilidade de testar, né, através do scanner, se for o caso, a temperatura do motor, né, para saber se ele está fazendo a leitura correta. Então, seguindo aqui no esquema elétrico, né, sensor de temperatura de água, esses 2 fios, um é o sinal, o outro é o aterramento fornecido pela central. O meu scanner, ele também faz essa parte aí do sensor, né? Que eu vou achar aqui onde que tá. Sinal de temperatura da água, né? Então ele faz por esse pino. E o aterramento é feito pelo pino 14. Então eu vou ligar um no outro diretamente, né? Esses 2 pinos aqui, diretamente nos 2 lá, já vou ter o sensor de temperatura da água através do meu potenciômetro aqui. Então já facilita algumas partes. Então vou fazer essa ligação aí também. Concluindo então as ligações aqui que eu tenho interesse, né? Vou finalizar então colocando um resistor de 1K nessa posição aqui nas conexões de sensor de temperatura de ar. Geralmente um resistor de 1K, ele dá mais ou menos uma temperatura mediana ali para a gente poder fazer testes, né? Então a gente vai ter essa noção aí. O restante não vai ser necessário, por exemplo, sensor de borboleta, outras ligações ali, acionamento de ar-condicionado, esses detalhes não são necessários, né, para o funcionamento básico de uma central no simulador, né, que não é o nosso caso nesse momento. Então vou finalizar isso daqui e o cabo vai estar pronto. Só pegar, fazer as amarrações aqui para ficar nas posição bonitinha, né, para ele ficar um cabo maleável aqui para a gente poder trabalhar. Então é isso aí, pessoal. Tá aí o cabo prontinho, ó, caprichadinho, num comprimento ideal para que eu possa trabalhar ali, né, com a distância. Ó. Conector da antena na mão, né? Filezinho, então. Não vou demonstrar para vocês nesse vídeo, né, o funcionamento dele, porque a gente vai ter um outro vídeo aí da manutenção dessa central, né? Então a situação de eu fabricar esse cabo aqui junto com vocês é justamente porque eu preciso testar essa central aqui. Então, a utilização dele com a central nós vamos ver nesse vídeo aqui, beleza? Então, no mais, agradeço por ter acompanhado até agora. Se a informação foi útil aí, não esquece de deixar aquele like pra gente, beleza? Se inscreva no canal se não é inscrito. E no mais, agradeço do fundo do coração você estar me acompanhando aí, o carinho de vocês, beleza? Então, desejo a todos vocês um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Até mais!